Prezados irmãos e irmãs, queridos leigos, de uma maneira especial hoje a igreja reza também por todos os agentes de pastorais e movimentos, todas aquelas pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, que estão sempre a serviço de Deus, servindo a comunidade nos diversos movimentos, na vida litúrgica da comunidade, Sempre temos a colaboração, a ajuda preciosa dos nossos leigos e leigas. Então hoje também a igreja, desse mês vocacional, quer lembrar do serviço que é feito e dedicado através dos senhores e senhoras que estão sempre colaborando, ajudando nas diversas funções, nas pastorais e movimentos. Que Deus e Nossa Senhora então continue abençoando a cada um de vocês. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus é interrogado por alguém com a seguinte pergunta. Veja que pergunta interessante. A pergunta é: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Poderia ter sido o contrário, Senhor, é verdade que muitos se salvarão? Porque hoje nós vivemos num mundo onde todos afirmam que todos vão se salvar. Vocês já ouviram essa modinha? Todo mundo acha por aí que está todo mundo salvo. Veja bem, a essa pergunta se é verdade ou não, ou é mentira. E a pergunta é: Senhor, é verdade que poucos se salvarão? Jesus não responde nem sim nem não. Mas, veja a resposta que Jesus foca em outra coisa. Ele diz: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Fazer o esforço possível. Se a nossa natureza humana não tivesse pecado, nós não precisaríamos fazer nenhum esforço. Uma vez que a nossa natureza humana ela foi visitada pelo pecado, uma vez que o ser humano, e aqui todos nós, criados para Deus, nos rebelamos contra Deus, uma vez que o homem desobedeceu e foi desobediente a Deus, nós devemos fazer, no mínimo, todo o esforço possível, no mínimo, todos os dias, até o último suspiro, nós deveremos nos esforçar para não perder a vida eterna. E não é o contrário. Que está tudo certo, que está todo mundo no céu. Às vezes, claro que não é o momento certo, Nos velórios, quando morre alguém. Todo mundo diz: descansou e está com Deus. Parece que basta morrer, mesmo que a pessoa viveu uma vida longe de Deus, muitos nem o buscaram, mas todo mundo tem quase que, é a palavra que vem, descansou, sofreu, mas agora está com Deus. E se o padre não falar isso, é capaz de expulsar até o padre do velório. É verdade. Coitado do padre, se ele não agradar os vivos, Dizendo que a alma daquela pessoa, pode até ser que esteja, não sei, mas dizer que todos aqueles que morrem já estão no céu, me parece também já, no mínimo, um exagero. Se todos que morressem estivessem no céu, não precisaria nem que o padre nem precisava ir lá. Se a pessoa já está no céu, quem está no céu não precisa de oração, precisa de oração quem está no purgatório. Também quem está no inferno não adianta rezar, porque de lá não sai. Está vendo?
Aquilo que o Padre está falando é que é a verdade. Tem gente que adora ouvir mentira, e eu não sou muito da mentira, eu gosto de falar a verdade. Goste ou não goste, também não me interessa. Ensino aquilo que a igreja ensina. Então, quando pergunta ao Senhor, né, porque, Senhor, é verdade que são poucos, veja, são poucos aqueles que se salvarão. Não é o que são muitos. Jesus, olha, fazei todo o esforço possível. Porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Lembra aquela outra passagem? A porta estreita e a porta larga, né? Diz, estreito é o caminho da salvação, estreita é a porta que leva para a salvação, a vida eterna, e poucos são aqueles que por ela irão passar. Aqui já não é mais alguém da multidão que fala, é Jesus. Estreita é a porta que leva para a salvação, e poucos são aqueles que por ela irão passar. Larga e espaçosa é a porta da perdição, e muitos são aqueles que por ela irão passar. Vocês já ouviram essa frase? Já ouviram ou não? Pois é, mas o mundo aí fora, ele fala ao contrário, que todo mundo vai se salvar. E a maioria dessas pessoas que falam assim, talvez seja até para justificar uma recusa de Deus. Geralmente a maioria dessas pessoas não vão à missa, não rezam, mas estão seguras e certas que vão todos se salvar, porque se criou uma ideia que Deus é bonzinho. Bom, se Deus é bom, a pessoa boa só faz o bem, né? Também não é bem assim. Veja o que diz a segunda leitura. Meu filho, não despreze a educação do Senhor. Não desanime quando Ele te repreender. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. E mais ainda, castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que vos sofreis. E é como filho que Deus vos trata. Jesus nos corrige. Jesus, aqui diz até que castiga. Às vezes um pai ou uma mãe, quando castiga um filho, não é porque odeia. Um castigo é uma maneira de dar uma freada. Por exemplo, eu quando era seminarista, gostava muito de jogar bola. Preferia até jogar bola do que ir na missa. Então o maior castigo para mim não era não ir na missa e não rezar. Era não jogar bola. Quando eu fazia alguma arte no seminário, né? Os freis davam um corretivo, um castigo, tirando de você aquilo que você mais gostava. No meu caso, o castigo maior era ficar o domingo sem poder jogar um futebol. Nossa, aquilo podia ficar até sem comer e tomar café, mas sem jogar bola. Pois ficava aquele dia, o domingo, e dependendo da arte, até no outro também, sem jogar bola. Tá vendo? Então, era uma correção. Qual pai, veja aqui, diz aqui, ó. Qual pai que não educa o seu filho, né? Quem ama, educa. Quem ama, chama atenção. Quem ama, de fato, repreende. Se você que é pai, mãe, vê o filho que está aí prestes a cometer besteira, ou está para tomar um veneno, você não vai ficar, não, está tudo certo, não dá nada não. Ué, não sei que seja um pai meio fora da bitola, né? Fora da casinha, e tudo bem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, diante da pergunta, se são poucos, se são muitos, talvez a pergunta que a gente deveria colocar é, será que eu estarei entre os poucos ou muitos que vão se salvar? Ou melhor ainda, talvez a pergunta pudesse soar de outra forma. Em vez de perguntar, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Deveria, Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Ou mesmo que fosse muitos ou poucos, vamos supor, se dissesse, não, 1 bilhão de pessoas no mundo vão se salvar.
Aí eu poderia, mas será que eu estarei entre elas? Porque se mesmo que se salvasse 1 bilhão e eu não estou no meio delas, parece que não ia, né? Então que fique para nós essa certeza que Deus nos ama, mas é um Deus que exige também. É um Deus que corrige, castiga e educa, porque Ele nos ama e nos trata como filho. Assim como você que é pai e mãe, você corrige, educa e castiga seu filho quando ele precisa de correção, educação e às vezes até de um castigo. E você faz isso não porque você odeia o seu filho, não, muito pelo contrário. É porque você ama e quer o melhor e às vezes precisa dar uma... Não é assim ou o padre está falando alguma besteira? Não sei, se estou falando alguma besteira, vocês me desculpem, mas daí eu estaria fora da casinha também. Geralmente eu não falo coisas fora da casinha, geralmente não. Muito difícil. Então pensamos ao Senhor que Ele nos conduza. Fazei, veja o verbo, fazer. É preciso fazer, não dá para não fazer. Aqueles que acham que todos estão salvos, atenção, cuidado, você pode estar sendo enganado, muito enganado, porque é o que o mundo prega lá fora. Jesus diz, fazei todo, olha o verbo, fazei todo o esforço possível. Um exemplo na vida que vocês vão entender, né? Tudo que vocês têm lá na casa de vocês, a casa, o carro, os confortos, tudo aquilo que é necessário. Você fez algum esforço para ter o que você tem ou veio tudo de mão beijada? Pergunto. Você fez e faz algum esforço, você se sacrifica, você luta, trabalha, levanta de manhã para ter o que você tem, ou não precisa não? Não, porque pode ser que eu esteja errado também. Pergunto. Tudo que você tem em casa, teu carro, tua casa, aliás até o salário que vem do fim do mês, você fica no sofá todo dia vendo televisão, e o fim do mês ele cai na conta ou precisa fazer algum esforço? Não, porque pode ser que eu não sei, me ajude aí. Hã? Eu entendo que assim é que tem que batalhar, né? Pois é, eu também penso como o senhor. Mas tem gente que acha que não, que nós estamos errados. Bom, fazei todo o esforço possível. Assim também quando a gente quer alguma coisinha a mais, né? Diz que preciso dar uma melhoradinha lá, investir. Daí a pessoa já automaticamente, então eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais, vou ter que talvez trabalhar, fazer uma horinha extra, vou ter que fazer um biquinho aqui, um biquinho ali, e com esse meu esforço a mais, está vendo? Fazer algo a mais, eu vou, não é assim também? Me parece também, se eu não estou errado, que é assim também que a vida funciona. Sim ou não? Pois bem, meus queridos, esses exemplos podem ser aplicados também à vida eterna. Não dá para não fazer nada ou muito pouco. Lembra que é servo mau e preguiçoso. Eu te confiei e você não fez, você depositou, você enterrou os talentos que eu te dei, servo mau e preguiçoso. E foi descartado. Porque enterrou, porque não fez. Enquanto que Jesus fez, os santos, os apóstolos, os mártires, os homens e as mulheres que nós veneramos, todos eles fizeram. Se eles estão no céu como de fato estão, foi porque fizeram alguma coisa, não o contrário. Se não tivessem feito lá no céu com Deus, certamente não estariam. E nós achamos que está tudo certinho, tudo beleza, que nós não precisamos fazer muita coisa, muito esforço, porque afinal de contas, a mentalidade que se tem por aí, que Deus é bacana, é legal, tudo certo, tudo às mil maravilhas.
como é bonzinho, então, geralmente o cavalo, né? Meu pai dizia, cavalo manso todo mundo monta, né? Se o cavalo é meio chucro, mas cavalo manso, todo mundo monta nele, coitado do cavalo, né? Também não é assim que funciona. Fazei todo esforço, veja, fazer todo esforço. Por isso hoje você veio aqui, mesmo dia chuvoso, frio, né? Seria bem melhor ficar em casa, né? Dormindo, tomando chimarrão, comendo uma polentinha, brustulada, um salaminho, né? Oh, maravilha. Tem que ir lá ouvir aquele padre chato falar, pegar nós. Pois é, eu também sei que seria melhor ficar em casa. Mas eu tenho certeza que vindo aqui, louvando a Deus, você está fazendo o esforço, todo o esforço possível para... Tá certo? É assim que a vida toca e é assim que ela funciona. Goste você ou não, ela é assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.